Boa tarde, galera. Mais um podcast Casa e Etc. começando. Hoje eu vou ter que falar a verdade. Eu sou a louca das plantas ou eu deixo elas morrerem? Eu deixo elas morrerem. Ainda bem que o Renato, lá da Casa do Jardineiro, veio aqui para dar uma mão. Sim, vai ter até dica para você salvar as plantas aí na sua casa. Nós batemos um papo super especial e confere aí que vai ser bem bacana. Renato, a gente já começou a conversar, né? Pra gente quebrar o gelo, para você me falar todos os problemas lá de casa. Você consegue mesmo resolver até à distância os problemas das minhas plantas? Com certeza. Isso é possível? Sim, bastante dos nossos clientes mandam fotos para nós. Comprei essa planta aqui, não estou sabendo cuidar, ou apareceu uma manchinha. Aí nós damos todas as instruções Cara, agora necessárias você para... falou uma coisa que me chamou a atenção. Sim, eu não deixo nem ele pensar, porque eu já tô pensando em tudo lá em casa que ele podia estar lá para resolver. O Renato é da Casa do Jardineiro, mas eu descobri que ele não necessariamente mexe com as plantas desde sempre. Qual que é a tua formação, Renato? Conta um pouquinho mais sobre você. Depois você me dá as dicas de como que eu salvo a minha ficus lirata, tá? Eu consegui queimar, ou não sei, ou ela tá doente. E agora? Por onde a gente começa? Começa do começo. Conta um pouco sobre a sua história, como que você foi parar na Casa do Jardineiro, como que isso surgiu, de onde veio essa ideia de abrir essa empresa de paisagismo? Certo. Minha formação acadêmica é em engenharia civil. Trabalhei alguns anos na área mesmo, só que nós temos indústria voltada para o setor de jardinagem. Uhum. Então, a partir daí veio a ideia de nós abrirmos uma floricultura na cidade. Até então não trabalhávamos com paisagismo nem nada. Nada a ver. Eram produtos de fabricação nossa mesmo, Aham. um ponto de varejo, né? E daí, com a demanda que nós tínhamos dos clientes, nós fomos agregando esses produtos como planta, decoração, enfim, toda essa parte de paisagismo nós fomos trazendo. E daí, quando eu senti a necessidade de ampliar essa área, fiz a especialização em paisagismo Que legal. e daí começamos a atuar. E aí, aquilo tudo que vocês imaginavam, olha o que que é você também estar atento à oportunidade de mercado, né? Exatamente. Quantas coisas surgiram depois que vocês abriram, né, esse leque de serviços diferente. Há quanto tempo que existe a empresa, Renato? Ela foi aberta há 7 anos. Fez 7 anos agora em março. Que legal. E você, uma coisa que me veio na cabeça, nós falamos sobre isso da gente ter dentro de casa as plantinhas, mas você atende todo tipo de projeto? É assim? Eu posso falar dessa forma? O paisagismo, ele entra por um arquiteto, vocês fazem o projeto? Como que funciona um pouco? Só para eu entender. Nós conseguimos trabalhar das duas maneiras. Se às vezes o cliente já está com a casa dele pronta e quer renovar a área de jardim, ou é tudo piso e ele não está cansado de ver aquilo, quer ter uma área verde de novo, nós trabalhamos com essa parte desde da concepção de projeto até depois de entregue, tudo com a conservação desse espaço. Com a manutenção, né? Nós temos a equipe que vai até lá, verifica se a planta está realmente saudável e dá as instruções de como que tem que ser feito o cuidado diário, né? Legal. Porque a gente está falando de algo que é vivo. É isso, é aí que o bicho pega, Renato, porque nós não temos o conhecimento, né? Então, assim, às vezes a gente compra uma planta até no mercado, né? Você vai dar de presente para alguém, como as flores, o verde, as plantas, tudo que é vivo faz diferença, né? No ambiente, nas nossas emoções, e são coisas que a gente, assim, né? Tipo, não tem o que dar, não, vamos dar uma orquídea, né? Vamos fazer uma coisa especial, vamos dar um buquê, vamos fazer... E aí, eu comecei a pensar, gente, mas realmente a minha vida é bem mais feliz com as minhas plantas. E quando elas morrem, eu sofro. Por isso que a gente, né, tem que ter ajuda mesmo. Porque o conhecimento, você simplesmente comprou a planta, daí você não sabe o que E não fazer. sabe o Você que não sabe fazer. nem quanto de água, nem quanto de sol, né? E isso, enfim, eu acho que deve ser bem mais comum. Ou é só lá em casa? Não, é super comum isso, Super. né? Ô, Renato, e deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou um pouco sobre a pandemia, né? Sobre ser a louca das plantas. A gente
tem, né, ambientes muito grandes para você fazer um paisagismo de área externa, por exemplo, mas a gente voltando assim lá para o íntimo, um pouco, né, para dentro da casa mesmo das pessoas. A pandemia teve influência nisso, né? Vocês sentiram uma mudança de mercado, de comportamento das pessoas, ou foi só o Google que me deu essa informação? Isso, se você sentiu aqui? Sim, nós tivemos uma grande procura com a vinda da pandemia, porque nós estávamos presos em casa, né? Ou que seja trabalhando ou estudando, enfim, passava o dia todo dentro de casa. E a gente cansa de ver parede, ver só móvel, tudo cinza, né? Então, aumentou muito a demanda de plantas com essa... Então é real. É real, né? Porque quando você dá um Google lá, você começa a buscar algumas coisas, você fala assim, gente, mas é impressionante, porque você compra uma, de repente não tá suficiente, porque daí você só tem um ponto verde em casa, né? E a hora que você vê, você já tá comprando e tá pegando gosto por aquilo. E cuidar das plantas, ele se torna muito terapêutico, né? Tem muitas pessoas que falam, o meu hobby, o meu momento é ir lá e cuidar do meu jardim, cuidar do meu pomar. Vocês têm essas áreas também? Você consegue me trazer frutas, trazer árvores frutíferas? Como é? Você tem desde a pequenininha até a grande? Me fala um pouco, assim, tipo, do teu mix de produto, né, vivo. Ali na loja, a gente tem uma linha completa de plantas voltada para decoração, paisagismo e para uso até decoração interna que a gente estava conversando, né? Parte de frutíferas também, conseguimos desde plantas pequenas até plantas de grande porte também, quando há necessidade. Por exemplo, tem um projeto novo onde o arquiteto especificou uma jabuticabeira. Só que ele quer uma jabuticabeira enorme, Não com quer ela baby, né? Ele quer ela já... para ter realmente o impacto desejado com o fim da obra. Então a gente consegue desde plantas pequenininhas até as gigantes. E transferir, assim, né? Uma planta, eu posso chamar dessa forma? Transplantar? Não sei. É um Você me transplante corrige, de tá? planta. Para você fazer esse transplante de plantas, tem que ter um cuidado especial, né? Sim, tem. Porque elas sofrem, não sofrem com essas mudanças? Sim, o processo de transplante de uma planta de grande porte, ele é bem complexo, não é só arrancar e colocar no lugar. Nós falamos que é o processo de sangria dela, onde primeiro a gente abre uma cova em torno dessa planta, corta as raízes pequenas, né? E faz o processo de sangria dela, onde ela seca essas raízes que foram cortadas e junto a gente tem que incentivar a produção de novas raízes. Meio que cicatriza aquela abertura Cicatriza, ali. produz novas e daí nós chamamos que é uma planta curada. Aí ela tá livre para a gente fazer o arranque dela e mudar de lugar. E ela vai suportar. Suporta. Que Assim, loucura. inicialmente, qualquer planta que sofre esse transplante, ela perde folha, ela fica mais doente, vamos falar assim. O pessoal vê folhinha seca, folha amarelando, mas isso é normal. É um processo que ela está passando para que ela atinja o resultado final dentro de alguns meses. Gente, é tão lindo isso. A gente não tem ideia do processo, né? De como as coisas funcionam. E eu fiquei imaginando também, né, essa planta, essa jabuticabeira enorme, tipo um guindaste. Você precisa de uma estrutura grande para fazer isso, né? No mínimo um caminhão muque, né? Que daí dá um... É esse o nome. Não, o caminhão muque a gente consegue, tipo, colocar próximo. Tá. Agora, por exemplo, um projeto que não foi pensado o paisagismo antes. Ai. Aí tem que passar por cima da casa e não tem acesso nenhum. Tá. Aí a gente entra no guindaste. Ai, Guindaste é uma ai, máquina ai. enorme para conseguir transportar, não tanto pelo peso, mas a distância que ele precisa levar ela. Porque, né, para conseguir entrar ela, colocar ela lá dentro. Renato, então, isso que você me falou me veio uma coisa na cabeça. Significa que o paisagismo, ele é necessário lá desde a fase do projeto arquitetônico. De fundação da casa, é isso mesmo? Me explica um pouco, tipo, onde, em que fase do projeto esse paisagismo ele já tem que entrar, começar a trabalhar junto com a equipe. O ideal é que o paisagismo ele seja pensado junto com o projeto arquitetônico. Uma para que ele
é, atenda à demanda estética e também pensando agora em toda a infraestrutura da casa, a gente precisa pensar em tubulação hidráulica, tubulação elétrica, se vai fazer irrigação do jardim ou não. Aquele jardim vertical vivo, lindo, né? Que a gente Exatamente. vê, a casa tá pronta, você fala, não, moleza fazer isso. Não, não. O jardim vertical é um exemplo que a gente bate quase em toda obra, tem esse problema se ele não é pensado antes. Por quê? Um jardim vertical, para que ele seja eficiente, ele tem que ter a irrigação automática dele, né? Então, é um ponto de água que a gente precisa, energia, e se vai usar ele dentro da casa, por exemplo, tem que ser previsto um ponto de esgoto, para esgotamento do excesso de água. Então, Caraca. esses detalhezinhos... É claro que esses detalhezinhos não estão em todos os projetos, né? E Exatamente. aí se vira neguinho para fazer acontecer, né? Porque a beleza, né? Que uma planta verdadeira, né? Uma planta viva. Claro que existem também os jardins preservados. É assim que eu posso Isso. dizer? Aham. Você podia também falar um pouco dessa opção. Se por acaso a gente, né? Aí, agora, não foi previsto isso no projeto. Tem como eu fazer isso na minha casa? Sim, essa é a solução que nós indicamos para os nossos clientes, caso não tenha essa infraestrutura pronta. Ou um outro ponto que a gente tem que levar bastante em conta também é a iluminação do ambiente. Não adianta eu querer colocar um jardim vertical natural onde não tenha nenhuma janela. Porque não pode ser luz artificial, né? Tem que ser luz solar. Uhum. E daí, nesse caso, nós indicamos o preservado, que ele é feito com plantas naturais. Boa. Então não é uma planta Não é aquele artificial. plástico, sabe? Aham. Ele é uma planta natural, que ela passa por um processo de desidratação, ela é resinada e depois é pintada. E daí nós colocamos ela numa estrutura de isopor mesmo, EPS, né? E daí fixamos ele na parede. Daí isso pode ser... O jardim natural também pode ser com medidas personalizadas. Mas esse é mais simples, vamos falar assim. E eu A posso gente, fazer em qualquer fase da obra. aí é final da obra. Ah, Aí isso aí entra... é importante. Isso entra na mesma etapa da decoração da casa. Entendi. E vocês fazem todo esse processo do início ao fim. Tipo, eu não preciso Isso. me preocupar. Eu escolho a parede, Uhum. basicamente. Tendo a parede e as medidas que você quer desse jardim, o resto é com a Que gente. delícia! Então eu posso trazer essa sensação. Não é uma planta artificial, né? Ela passa por todo esse processo, esse cuidado. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então eu posso personalizar também? Eu posso fazer isso com qualquer planta? Como é? Nós temos algumas espécies de plantas que são utilizadas para esse jardim preservado. Por exemplo, folhas de palmeira, folhas de avenca, outros arbustos como clúzia, que ele tem uma folhinha redondinha. A gente consegue trazer algumas espécies com esse tratamento. Hoje na loja nós oferecemos dois estilos desse jardim, né? Um que ele vem com esse mix de plantas, dá um ar mais tropical para o ambiente, ou se é, por exemplo, um corporativo, né? Que é algo mais sóbrio, mais elegante. Aí nós trabalhamos com uma espécie de planta só, que é a avenca, traz mais sobriedade e deixa mais sofisticado também. Porque daí é tudo mais linear, né? Mais Exatamente. leve, tem menos ruído visual. Mas o vertical vivo, aí ele dá mais liberdade pra gente trazer outras espécies, né? Tipo, eu já vi chifre de veado, é isso que fala? Samambaias, bromélias. Tem Posso falar tudo isso mesmo, é Tem uma verdade? infinidade de plantas. O que vai ditar as espécies que a gente pode usar no espaço é a iluminação dele. Por exemplo, se é uma parede de sol pleno, é uma seleção de plantas. Se é meia sombra, quando, por exemplo, pega só o sol do começo da manhã Boa. e o restante é só a claridade do dia, aí é outro tipo de planta. Se é uma área mais sombreada mesmo, interno, por exemplo, tem uma janela a 2 metros dali, tem uma luminosidade boa, mas não bate sol. É outra linha de plantas. E agora, você falando tudo isso, me veio outra coisa na cabeça. Existem plantas que elas funcionam bem para a área externa e plantas que funcionam bem para a área interna, para dentro da nossa casa, né? Independente dessa insolação. E você podia dar umas dicas, assim, eu posso ter, tipo, planta até no banheiro, quarto, é real isso ou a plantinha só pode ir para a sala? Ela pode ficar em todos esses ambientes, desde que tenha pelo menos uma boa ventilação.
porque uma planta totalmente fechada ali, ela não vai Uhum. conseguir desenvolver em nada. Aí eu já recomendaria ir para uma permanente, por exemplo, Uhum. que daí é o artificial. Existem hoje artificiais que têm um padrão muito bonito de folha, quase semelhantes a uma natural, Uhum. mas não é Ai, a mas mesma não é, coisa. né? Não é a mesma coisa. Porque às vezes a gente vê isso nos projetos, né? Dentro da Isso. cozinha, área gourmet, você vê aquelas, né, aquelas folhas pendentes, assim, aquela coisa linda, maravilhosa. E às vezes é um lugar que tem uma certa sujidade, né? Ou então, assim, tem temperatura de algum eletrodoméstico. Às vezes você vê próximo das coifas de depurador. E aí me veio isso na cabeça. Mas será que eu consigo realmente colocar uma planta natural em todos esses ambientes? Então é possível. Consegue. A única coisa é que a gente precisa levar esses pontos em consideração. Uhum. Ah, é um ambiente que ele esquenta muito, bate sol onde eu quero colocar essas plantas, não bate. Então, todas essas informações são importantes para a gente definir o tipo de planta. Que legal. E depois disso é o cuidado, não digo diário, mas Uhum. durante a semana a gente precisa ter uma atenção com elas. No meu caso, eu tenho que colocar no celular, porque eu amo a sensação delas, mas é impressionante que a gente esquece, né? Se você não tem esse cuidado, se você só se dá conta quando ela murchou, quando ela tá doente. Então, você falando, eu achei que eu tinha queimado com o sol, o próprio sol, a minha planta, mas eu tô achando que ela tá doente, como você tá falando, porque vieram novos brotos, vieram novas folhas, porém Uhum. aquelas, elas continuam, tipo, ela tá toda manchada, assim, ressecada. Isso pode ser uma doença, uma praga na planta? Ele pode ser sim, né? A gente precisa identificar como que isso está acontecendo, ou também pode acontecer da planta estar, por exemplo, vamos te dar um exemplo, se ela está em um vaso muito pequeno e ela precisa crescer, ela não tem força suficiente para manter todas essas folhas. Então ela Hum, aborta essas folhas mais velhas, tira fora, para uhum. ela ter nutriente suficiente para Força para crescer nova. mais. Aí, nesse caso, ou muda para um vaso maior, ou faz a poda dela para manter ela pequena, né? Tem. Nossa, você falando parece tão lógico, Renata, mas lá em casa não é. É, Que legal, então pode ser isso que esteja acontecendo. Acho que eu preciso dar uma passada lá na casa do jardineiro pra gente, né? Eu posso mandar foto? Posso pode. trocar uma ideia, assim? Se você conseguir levar ela, leva Melhor, lá, a né? gente já planta para você, você leva pronta de volta para Uau, então casa. eu posso fazer isso também, porque era uma outra coisa que eu ia perguntar. Porque todas as vezes que eu vou até uma floricultura, eu acredito que as pessoas sentem o bem-estar, né? De você estar ali, aquele frescor, a tranquilidade. É algo muito gostoso mesmo, né? Uhum. E dá vontade de ir. Dá vontade de ir lá comprar, né? Passar Bisbilhotar, um tempo. passear. Exatamente, levar os filhos também. Eu lembro, assim, de passear com a minha filha pequenininha. Eu tenho 2 filhos, tá, Renata? Cada um teve uma fase. E a gente teve mais fase de passeio em pé no chão, jardim. A gente morava num lugar mais amplo, onde a gente tinha mais contato com a natureza, inclusive com o pomar, com Hum. mais frutas. E é impressionante, assim, como a relação que ela tem com as plantas e com as frutas são completamente diferentes do meu segundo filho. Porque ele não foi apresentado à natureza, às plantas, aquela liberdade como ela foi. Então eu deixava ela provar todas as frutas que a gente via no meio do caminho. Então a gente abria poncã, a gente pegava a amora, o limão eu falava vamos levar para casa e ela foi vendo aquilo com outros olhos. Ele já não. Ele, né, já tem uma relação um pouco diferente, mas o bem-estar os dois sentem, né? Mas enfim, eu gosto de passar um tempo na floricultura e eu não tinha essa percepção. Às vezes eu pensava assim, mas eu nem vou levar isso para casa, porque até eu levar tudo, plantar, fazer a maior bagunça, não, Uhum. não, uma menos. Então, se eu quiser, eu posso, vocês fazem o trabalho para mim? Exatamente. Esse serviço ele veio com essa demanda mesmo. Ah, eu não tenho espaço para Uhum, conseguir trocar uma planta de vaso, ou eu não tenho tempo para fazer isso, só preciso chegar ali e deixar no lugar. uhum. Então, a gente trouxe isso para dentro da loja, a gente consegue deixar tudo prontinho para o nosso Que cliente. legal. Renato, eu vou explorar. Eu vou explorar, vou aproveitar esse momento, porque me veio 2 coisas, assim, na cabeça. Casa com cachorro e gato, Hum. casas com pet ou até mesmo área externa mesmo. Eu não posso ter todo tipo de planta, posso? Não, o ideal é que quando for pensado nesse jardim, saber escolher as plantas corretas.
Tem estudos que dizem que cerca de 60% de plantas ornamentais têm algum tipo de toxicidade. Então, É bastante, é né? bastante. Muitas plantas que nós vemos em jardins comuns, sabe o buchinho, a Uhum. bolinha, ele é tóxico Caraca. para ingestão. Por exemplo, tem um cachorro que ele destrói tudo e acaba Aham. comendo planta. Ele pode se intoxicar por causa da planta. Sim, porque eles, né, Uhum. cavocam ali, estão ali no jardim. Então, esse ponto, a gente sempre pergunta nas nossas visitas, né, Uhum. para ser levado em conta. O que eu ofereço, como que o meu cliente ele deseja ter essa planta, mas Uhum. como que eu vou usar ela no projeto, sendo que às vezes ele tem uma criança pequena. Exatamente, porque me veio isso na cabeça. Eu lembrei dos meus filhos, aí eu lembrei do meu cachorro, aí eu lembrei, né, de Uhum. tudo isso, porque eu lembro que tudo eu tinha que subir, né? Tipo, tudo precisava estar elevado. Eu não podia ter nada próximo do chão, porque os dois ou rasgavam, ou queria experimentar, ou virava o lugar especial do Black fazer xixi, né? É assim mesmo. E aí me veio isso na cabeça, porque não, a gente não pode então escolher qualquer uma. Por isso que a Uhum. gente precisa de uma orientação, Isso, é né? bastante importante, quando for pensar no paisagismo, levar isso em consideração também. Que mais, Renato, assim, que são coisas importantes que você destaca, né? Não, isso aqui é muito importante, faz parte do nosso processo para a gente construir um paisagismo do zero. Então vamos pensar que eu tô construindo a minha casa e aí ficou lá um espaço tipo de um fosso de luz, né? Não sei como Uhum. chama, jardim de No jardim inverno. interno. Ai, que Uhum. bonito, né? E aí eu queria trazer algo, né, para dentro da minha casa, mas isso não foi previsto. Certo. Como que a gente faz? No teu caso, o ideal seria ou eu ou um outro paisagista vá até a tua casa, Uhum. conversa contigo o tipo de planta que você gosta ou o tipo que você não gosta, analisa a insolação que tem nesse poço de luz, é, vê o restante da arquitetura da tua casa para saber indicar o tipo de vaso certo, o tipo de planta Uhum. correta, que vá ficar harmonioso também. Porque também tem a ver os tamanhos, né? Isso. Eu não posso colocar qualquer coisa. Se colocar, por exemplo, uma planta que ela tem um crescimento muito grande, coloca uma palmeira. Cara, não vai rolar, Você né? compra uma. Já teve casos de eu atender clientes que foi colocado uma palmeira pequena, com 1 metro de altura, dentro de um poço de luz, Pequena. só que isso há 10 anos atrás. A palmeira ela está com um tronco de 30 centímetros. Isso Caraca! daí, não, como não é pensado, perdeu aquela área. Aí é difícil, vai sair E pra pior. tirar a bichinha Para de lá tirar, agora? aí nesse caso Ai. também, é só com Tem. caminhão. Dá-lhe muque nesse. Exatamente. Cara, não, isso é bem importante. Ô, Renato, você podia falar um pouquinho assim também. Por exemplo, me veio assim umas curiosidades, já que você disse que o tamanho, né, do lugar e até da planta influencia, não é só a insolação. Por exemplo, existem plantas que elas são bastante indicadas para a área de piscina, por exemplo? Só para você falar alguns nomes, você tem alguns nomes assim pra gente dar Tem, uns, né, tem umas bastante. pesquisadas? Por exemplo, a área de piscina é uma área que nós queremos que tenha bastante tropicalidade, né? Palmeiras, daí tem 1.000 espécies de palmeiras, aí vai depender muito do espaço disponível que tem para isso. Folhagens, por exemplo, guaimbê ou costela de Adão. Costela de Adão é Uhum, bastante conhecida, que é linda. só que ela é uma planta que é para sombra, então tem que ser E a pensado. piscina geralmente, né, é o lugar de maior insolação. Uhum. As costelas, por exemplo, nós usamos bastante em projeto em corredores. É uma área da casa que não tem tanta insolação. Nossa, e ela aguenta Se, bem, que se legal. tiver espaço, Gente, a a gente gente. vê tanto em área externa. Só que você vê ela amarela, né? Justamente, nem sempre ela tá bonita. Uhum. Daí, para a área externa, tem o guaimbê, que eu comentei. Uhum. Ele é uma folhagem semelhante, só que daí já é uma planta para sol pleno. Então, daí ela se adapta bem. Vai ter um crescimento bom. E se a costela tiver na mesma quantidade de sol, ela não vai ficar tão bonita.
Que legal. Daí você vai ter um paisagismo, você vai ter a diferença de cor e de saúde, né, Exatamente. dessa flor também. E depois, se tiver que mexer, transplantar, vai ser tudo mais difícil. Uhum. Por isso que é importante já fazer Já certo da primeira pensar vez, já desde pensar. o início, né? E você falou aí um pouco na nossa conversa sobre plantas ornamentais. Uhum. Traduz isso para mim, Renato, por favor. O que são plantas ornamentais? Plantas ornamentais são folhagens mesmo, para tanto decoração interna quanto Uhum. externa. Estava comentando tem o guaimbê, a costela, Ah, ela não dracenas. dá flor. Tem a ver isso ou não? Não, elas dão flores, só que a flor dela não é a beleza da planta. São as folhagens dela Hum. que vão deixar o espaço bonito, né? Uhum. Mas, estava falando, as dracenas, Uhum. tem uma infinidade de espécies que podem ser usadas. Arbustos para fazer cerca viva, para dividir áreas dentro de um jardim grande, né? Uhum. Tem bastante espécies que nós conseguimos utilizar. Plantas pendentes, que daí entra o jardim vertical. Para dentro de casa, daí ela já entra como decorativa mesmo, em cachepôs, né? E flores, eu diria que são mais para arranjos ou para presente, né? Que você requer uma troca com uma frequência maior, diferente das plantas E ornamentais. ela não vai ter a mesma sobrevivência também, né? E você falando sobre isso, eu pensei, cada vez mais a gente vê as flores, que são flores do jardim, na Uhum. mesa. Né? Uhum. A gente vê dentro da decoração, nos vasos, nos quartos, a flor natural. E Uhum. antes a gente não via tudo isso, né? Você consegue falar um pouco do que as plantas causam nas pessoas? O porquê que isso, né, é uma coisa que foi crescendo cada vez mais, para a gente poder perceber o que a gente sente quando elas estão ali ou não? Sim, sim. O, o paisagismo em si, o que ele traz para o ambiente, para as pessoas que usam esse espaço, é um melhor bem-estar. Você está em contato direto com a natureza, ou seja, o ar que tem ali é melhor, Uhum. é um espaço mais aconchegante, é diferente de você estar no meio do barulho, por exemplo. Então aquilo ali te traz mais tranquilidade. Essa e a beleza delas também nem se fala, né? Que coisa mais linda. Ô, Renato, e é isso que a gente sente, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei, quero ouvir. Porque a influência até nas pessoas que estão acamadas, né, doentes, por que que a gente dá isso de presente? Por que trazer essa beleza para a mesa, né? A cor dos alimentos, das frutas, das flores. E hoje é muito comum a gente ver arranjos com tudo isso. Você comentou dos arranjos. Hoje o que é bastante utilizado são essas folhagens de jardim, ao invés de flor mesmo, a folhagem, feito um mix com diferentes espécies, montados esses arranjos dentro de casa. Ele tem Que uma legal. durabilidade média até, Uhum. e você consegue, por exemplo, se você tem um jardim com uma diversidade de espécies, você mesmo consegue do Maravilhoso. teu jardim fazer os arranjos da tua casa. Isso é bem bacana. Ai, eu Nós já tô imaginando mil coisas. Ai, que delícia tudo isso. E a outra pergunta também, Renato, a gente vê também muitas plantas dentro, né, pensando nos interiores, em vasos com água. Uhum. Realmente isso é saudável para a planta? Fala um pouquinho disso para mim. Isso, essas folhagens que podem ser usadas como arranjo, elas ficam em um tubo, um vaso de vidro, né? E essa água ela vai ajudar a hidratar as folhas por mais tempo, porque caso elas fiquem secas, Uhum. a folha ela vai murchar mais rápido e você vai perder isso rápido. E tem plantas que elas podem ser usadas em vasos de vidro. No caso, por exemplo, do bambu da sorte. Uhum, O bambu uhum. da sorte é uma planta bastante conhecida E hoje. que cresce, né, da Isso. raiz. Tem todas aquelas trançadas e Aham. mais moderno hoje tem elas só em haste mesmo, feito um arranjo. E fica Esse, mais leve, mais clean. exatamente. E daí ele pode ser usado em vaso de vidro. A única coisa que vai precisar trocar é a água com uma frequência Uhum. semanal. E eu preciso nutrir essa planta com alguma coisa? Só a água e o sol é suficiente? Algumas vezes por ano é importante.
Porque porque ela não daí tem a terra, né? isso. O bambu da sorte, em específico, se você manter ele só dentro da água, ele vai começar a criar algumas raízes, só que ele não vai desenvolver tanto. Uhum. Agora, se você nutre ele tem um nutriente para ser usado na água, específico para ela. E você vai conseguir notar que a planta vai dar mais folhas, vai ficar maior, podendo até reutilizar ela em outros arranjos. Que legal. Porque né, eu fiquei com um pouco de medo, assim, porque eu já fiz umas peripécias em casa, o negócio não funcionou. Dependendo da folhagem, ela tem principalmente plantas de caule mais lenhoso, então, aquele caule mais duro, né? Uhum. Ela não consegue puxar tanta água, então a vida útil dessa folhagem vai ser menor quando ela é usada de corte. Agora, em jardim, elas são as mais resistentes. Ô, Renato, e você sempre gostou de planta? Eu não Como sabia que foi? eu gostava. Conta essa parte aí também, porque eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quanta informação técnica, né? Tipo, um caule mais lenhoso, a nutrição, a raiz, o não sei o quê da planta, né? Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, mas tem que gostar, né? Porque são coisas que não são fáceis de você cuidar. Plantas a gente sempre tem que estar estudando. Ou tem lançamento de nova espécie, ou tem... A gente nota que tem um crescimento diferente, vai entender o porquê disso. Então, sempre a gente está procurando conhecer melhor cada tipo de espécie para poder indicar ela da melhor forma. Que legal. E eu pensei assim também, como existe uma infinidade de espécies, essas diferenças de insolação, solo, nananana. Você me falou aí áreas, o que eu posso usar para pet, me falou que eu posso usar pendentes e várias plantas dentro de casa, disse que a costela de Adão não é a ideal para a área de piscina, que a gente pode usar aí um substituto, que eu esqueci o nome, Guaimbê. e o guaimbê. Né? É meio difícil isso aí, gente. Vocês estão vendo que o negócio não é tão simples assim, apesar de a gente estar falando, né, de coisas que parecem orgânicas, mas isso não é natural da gente, né? Nem todo mundo tem isso como um dom. E eu posso falar que cuidar das plantas é um dom, Renato? Eu acredito que sim. Você acredita que sim? Mas você acredita que você aprendeu? Eu aprendi tanto na prática e também estudando, né? Porque apareceu uma espécie diferente para nós ali. Então, eu vou procurar saber ao máximo dela, como que é o comportamento dela em ambiente X, em ambiente Y, como que ela vai estar dentro da decoração, para a gente saber especificar melhor tanto para o cliente como para o arquiteto que está colocando isso No no design projeto. dele. E me veio uma outra coisa na cabeça, Renato. Você tem plantas brasileiras, tropicais, e tem plantas de outros lugares? Como é? Tem. O estilo tropical, um jardim tropical, boa parte das plantas são de origem brasileira e também algumas asiáticas, que têm o mesmo clima, né? Então, a gente consegue usar elas na nossa região, por exemplo. E tem plantas, por exemplo, coníferas. Coníferas são os pinheirinhos, né? Traduz, cara. Traduz. As coníferas se adaptam também ao nosso ambiente, porque nós temos um inverno mais rigoroso, vamos falar assim, do que a região norte do Brasil. E alguns projetos trazem uma linha mais clássica de arquitetura. Então, o paisagismo pensado junto com ela, a gente pode seguir com essas linhas também. É mais saudável, sai com certeza mais barato para o cliente, né? Se isso já é previsto ali no projeto arquitetônico. Você trabalha em parceria com esse arquiteto, Sim. né? E entendendo também o que o cliente espera. Me veio na cabeça eu pedi uma vez na casa de uma cliente, se chama, como é que é o nome? Capim do Deserto? Capim do Existe? Texas. Capim do Texas. Eu sabia que era de algum outro lugar. Eu ia chegar lá em algum momento, ainda bem que você tá aqui, Renato. Capim do Texas. E eu tô vendo cada vez mais isso, né? Assim, além daquele verde de plantas mais baixas, mais rasteiras, tem uma plantinha até que eu lembrei agora também, porque eu quero te perguntar. É muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Mas eu vi muito
desse tipo de capim. E ele Uhum. é bonito, é uma coisa que ele preenche o espaço, né? Um pé direito alto, aquelas entradas assim mais longas no projeto. E ele tá vindo ali num caminho, né? Porque a gente entrou num caminho assim de uma casa. Que coisa mais linda! E é fácil de cuidar, é uma planta, ela é pequena, porque eu fiquei imaginando, tipo, como ela começa, né? Se aquilo ali é uma raiz enorme, se é uma coisa simples, porque eu nunca vi nenhuma floricultura. O capim do Texas, em floricultura, você vai encontrar normalmente ele pequeno. Tá num potinho bem pequeno e a altura dele também mais reduzida. Quando ele vai pro jardim, aí vai ter muito mais espaço de terra para enraizamento dele e a partir disso ele vai crescer. O capim do Texas ele está sendo bastante utilizado em jardins pelo movimento que ele traz. Ele é uma planta fina, então Linda. é, Realmente, ela parece, ela dança com o vento. É a coisa mais linda. uhum. Aí temos o verde, né? E temos o rubro também, que são os mais É usados. esse aí que eu ia falar, porque ele tinha assim um tom meio telha, mais pro vermelho, pro Uhum. vinho. É muito sofisticado, me chamou muita atenção. E a gente tá acostumado, né, a ver ou um jardim com muitas flores, né, que a gente às vezes fala assim até, nossa, mas parece que até que não combinou isso aqui uma com a outra, né? E faz parte, existe. Eu tenho que estudar até isso, Renato, para fazer o paisagismo. Isso. É importante, na composição do projeto, pensar o que esse jardim vai proporcionar. Se é um jardim que deve causar bastante impacto, a gente precisa trabalhar com cores. Uhum. Uma das demandas do cliente, se ele gosta de flores, trabalhar com flores que se adaptem a esse jardim, questão das manutenções que são feitas nele, para o resultado final que o cliente deseja. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É, porque se você me falou que eu vou encontrar ela pequenininha, até o resultado final, né? O que estava no projeto da arquiteta era a planta gigante, Gigante. né? Viva, bonita, adulta, saudável. E de repente o que chega lá no momento de plantar é ela menorzinha, não, ela já não tá, né, naquele momento ali, aquilo que a pessoa imaginou. Mas ela vai chegar. Não, isso com certeza. A maioria das plantas, quando nós fazemos a implantação do jardim, executamos ele, né? É, ela vem com portes menores do que o que a gente apresenta em imagem, por exemplo. Por Uhum, quê? Na nossa apresentação, eu gosto de apresentar para o cliente o resultado final que ele vai ter. uhum. Ó, o teu jardim ele vai ficar dessa forma aqui. Você sabe o que você vai esperar. É isso daqui. Agora, na implantação, vai ser entregue isso, isso e isso, para ter resultado aquilo, Que legal. entende? Aí tem plantas que praticamente se largar ela, ela vai crescer. O capim é uma. Tipo, ela vive sozinha. Ela Aham. seria ótima na minha casa, Aí, ó. então. Mas só que ela ocupa um espaço, Ela né? ocupa bastante E ela faz espaço. sujeira? A pluma dela, se tem um vento que ele é muito forte, ele solta, mas vai ser uma poeira Uhum. bem. Porque tem cliente que pede essas coisas, não pede? Sim. Fala, não, eu quero a árvore X lá na frente de casa, mas eu não quero coquinho, eu não quero não sei o quê. Eu não quero que caia folha. Né? Não, daí você quer que a planta seja um robô, não pode nem ser planta mais. Exatamente. Ô, Renato, me veio uma outra coisa na cabeça. Vocês preveem, por exemplo, dentro do projeto, claro, a arquiteta está ali para ajudar, mas, por exemplo, existem plantas que ela pode trazer algum tipo de mancha, dificuldade na pavimentação, a raiz, essas coisas, assim, para a gente pensar nisso também? É real isso? Uma Sim. raiz muito grandona que pode causar algum dano na casa estrutural? Você vai ver bastante aqui na cidade árvores que não são ideais para calçada, por exemplo. Jasmim e manga. O jasmim-manga é uma que pode ser usada, Vai dar bom, então. mas, por exemplo, uma figueira, que Uhum. dá aqueles frutos, você vê muito em calçada. O que que acontece? A raiz dela é uma espécie de ficus, né? A raiz dela é muito agressiva. Agressiva, o que que eu falo? Ela vai caçar água onde ela puder. Então, raízes vão ficar mais grossas, aí levanta a calçada, pode ter problema hidráulico na casa. Então, essas são plantas que precisam ter mais cuidados. Da mesma forma que tem plantas, por exemplo, para arborização, que a raiz é tranquila. Não, você não vai ter problema
de calçada, a raiz não vai subir, não vai subir canteiro. Ela é mais utilizada para isso mesmo. Entendido. Bem importante a gente pensar nesses detalhes, hein? Meu Deus, eu não sei nada mesmo sobre as plantas. Eu preciso da... eu preciso de ajuda, Renato. Um exemplo da palmeira que eu te falei também. Aham. Tem espécies de palmeira que ela tem tronco fino, enquanto outras têm troncos que você não consegue nem abraçar ele. Justamente. Aí tem que saber a espécie correta, o espaço correto para Aí a ela. gente traz isso lá do resort, né? Vai, viaja e quer isso pra dentro da sua casa, né? Porque eu acho que isso também acontece. As pessoas, Sim. elas querem esse clima, né? Um clima tropical, um clima mais fresco. E aí acho que pode colocar qualquer coisa que vai funcionar. Normalmente, hotéis e em resorts, eles têm um projeto de paisagismo muito bem pensado, né? Cores, texturas de folha, tipos de planta, para trazer aquele ambiente agradável, né? E daí os nossos clientes também. Visitei X Tal lá, lugar. eu quero isso daqui na minha casa, tem como? Pode dar certo, como também pode não dar. Mas daí, nisso, a gente pensa em opções que vão atender ele da mesma forma. E existem, com certeza, plantas também que a gente pode deixar nos vasos, Sim, né? Até palmeira, eu posso ter algum tipo de palmeira, é aconselhado ou não? pode ser usado sim. Eu tenho espécies de palmeiras que ela vai melhor em vaso, pensando na estética dela, né? Ela não vai crescer tanto, tem uma copa pequena, tem a folha dela é bonita. Então, nós já pensamos nela dessa forma. Enquanto tem palmeiras que, se eu deixar ela muito tempo no vaso, ela acaba morrendo. Não vai desenvolver tão bem, não vai engrossar, não vai dar tanta E é um folha. investimento, né, Renato? Porque não é uma planta, não é barato, né? Dependendo da espécie, eu tenho espécies bem baratas, até espécies que custam muito por metro de tronco dela. Porque você sabe que tem gente que fala que jardim é uma coisa que custa muito caro, né? Fala, não, mas jardim é uma coisa cara, mas é um investimento e a manutenção. Com tudo isso que você fala, eu fico pensando, se eu souber o que eu tô fazendo, se eu estiver bem assistida, é um investimento, porque a minha casa, a minha Claro. família, tudo faz diferença. Um ponto que nós pensamos bastante do paisagismo é, assim, se for pensar todo o investimento da casa, o valor destinado ao paisagismo, muitas vezes ele não chega a 5% do Nossa, adorei investimento esse da casa. argumento. É isso É um mesmo. investimento muito pequeno e o retorno que ele traz, tanto de valorização do imóvel, o bem-estar de quem está usando, a estética que ele vai trazer Com para o certeza. espaço é muito maior. Então, nós acreditamos que ele deve ser pensado para ter o resultado desejado mesmo. Não adianta, como ele é feito em última etapa de obra, vamos economizar. Se ele é pensado desde o início, Aham. você consegue Ele tá dentro do ter orçamento, um né? planejamento muito melhor, Muito vai bom. gastar muito menos do que fazer ele em cima da hora. Com certeza. Ô, Renato, última, assim, mais uma dica. Última, eu prometo. Quais são as suas preferidas para área externa? Você tem, assim, aquelas que você fala, cara, essa planta, ela fica maravilhosa. Eu queria ela em todos os projetos. Você tem alguma, assim? Eu tenho algumas plantas, sim. Por exemplo, a tamareira, que ela é uma palmeira bastante ornamental, usada em fachadas. A costela de Adão eu gosto bastante da espécie. Como a gente trabalha bastante com ambientes sombreados, a gente consegue usar muito ela. Outras espécies de filodendros, que é uma família de plantas, né? Então, faz parte. Os nomes não são estranhos para mim. Uma variedade grande de plantas Aham. para trazer esse ar bem tropical mesmo. Os meus projetos eu parto muito para essa linha tropical. Daí, se o cliente opta por algo mais europeu, por exemplo, aí a gente vai tirar tudo isso fora e pensar no projeto dele. Que legal. Isso é importante, hein? Que legal. Gente, eu não imaginava tudo isso. Mais uma pergunta. Última, prometo. Eu vou indo para as últimas. Não, sem problema. O que mudou na tua vida desde que você parou de trabalhar lá com a engenharia, mesmo que vocês tenham, né, migrado, faça parte ali a empresa, a história de vocês? O que mudou depois que você começou a trabalhar com planta, estudar a planta, viver de planta? Olha, mudou bastante.
o meu ritmo de vida. Com a abertura da loja, comecei a estudar muito, eu comentei contigo. É um ambiente bom de trabalhar, você está em contato com clientes ali o dia todo. Eu gosto muito de ensinar para o cliente como ele cuida das plantas dele. Então, a gente está conversando o dia todo ali. Isso, eu acredito que foi um ponto bem positivo para mim. Que delícia. E você é muito calmo. Eu acho que as plantas influenciam, né? Nisso também, muito calmo, assim, é muito gostoso, né? Você parece apaixonado hoje pelo que você faz. E isso é uma coisa importante, né? Porque o cliente, ele sente isso, né? Com toda Isso certeza. ajuda muito para tudo que você vai fazer. Se você faz algo que você realmente gosta, vai ser um prazer trabalhar com aquilo. Com toda certeza. E eu acho que o paisagismo, ele é uma cerejinha, É a cereja né? do Ele bolo. vem e faz aquele plim no projeto, né? Muda a cara da casa, muda a visão com que a gente tem, né? Você sente que você está entrando num lar, não só numa casa de parede cinza, fria, gelada, né? Eu acho que isso, assim, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E é por isso que vocês têm esse cuidado. Eu fiquei impressionada, não imaginava que tinha que ter tantos detalhes para a gente poder, né, fazer um jardim, né, um paisagismo mesmo, ele é bem mais amplo do que eu imaginava. E eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, agradecer esse bate-papo, essa oportunidade que você me deu de conhecer um pouco mais sobre a história de vocês e tudo isso que eu posso levar para minha casa também. Obrigada, Renato. Maravilha. Imagina. Eu agradeço o convite também. Agradeço. E espero que tenhamos próximos. É isso mesmo, porque isso aí dá pano pra manga, né, Com Renato? Com certeza. toda certeza a gente tem aí muita coisa para conversar. E quero te convidar também para conhecer a nossa página, para participar. Se as pessoas tiverem dúvidas, elas podem mandar mensagem para vocês, entrar em contato com a Casa do Jardineiro, manda uma mensagem lá pro Renato, porque tem como a gente mudar a sua casa e deixar ela com essa cara de lar, gostosa, aconchegante e cheia de vida. Não é? Exatamente. Obrigada, Renato. A gente se vê na próxima. Até mais.